Pessoal, então vamos lá. Nas questões importantes, quando nós vemos sobre a importância que vai relacionar o campo ilustrativo que eu coloquei sobre o macaco e a mãe ao lado, que eles colocaram como um arame. Para ele, a mãe está do lado dele, do outro lado do quarto. Vamos colocar o campo ilustrativo. Como diz aquele próprio provérbio. Ou seja, o que o coração não vê, ele não sente. Então ele tem que perceber que a mãe está lá. Mas já que, ou seja, ele percebe que há algo que está lá, parece que a mãe está lá, percebe? E aquele bonequinho do lado lá, vai colocar maneiras que possam declarar os pontos ilustrativos. Você viu como é que ele está triste? Então o desenho aí mostra a inteligência pictórica. É lógico que se nós falarmos com alguém, sua mãe, seu pai está no outro quarto, ou no hospital, ou seja, hospital infantil, que eu já cheguei aí, são fatores que a ludicidade é importante nessa idade. Entre 2 anos de idade, é lógico que a frequência maior é sensório-motora. Então, o desenvolvimento físico e motor constitui o exemplo marcante na capacidade de andar. Também há um destaque nos campos emocionais, entre alguns tônus maternal, ou seja, também que vincula o campo paternal entre o DNA genótico que eu relacionei. Há em partida fatores que vêm a conquistar as habilidades fundamentais que venha a desenvolver nos primeiros anos de vida. São 2 anos, alguns falam já 5 meses, 6 meses, 7, 8 meses. Já, ou seja, a própria criança, quando você pega no colo, ela já vai sentir o quê? Um afeto e vai ver que não é você. Ela começa a chorar e vai haver uma expressão afetiva e emocional. É lógico que tem algumas crianças que qualquer pessoa que vai colocando no colo, vai aceitando, mas essa aceitabilidade tem que haver aspectos recíprocos. É lógico que tem aquela brincadeira que muitas vezes a mãe, vem cá, ô tio, ô tia, ô meu irmão, vem cá, pega no colo aqui. Aí a criança começa a chorar. Mas depois de imediato para. Isso aí é uma tese muitas vezes nas séries iniciais, no jardim de infância, quando vai se adaptando. Que o próprio Piaget fala de novas estruturas, que é a teoria totalizada em questões elementares que eu estava falando. Ok? Então, quando mostramos os campos ilustrativos entre 2 crianças ali e o campo movimentos associados, ou seja, dissociados, e o movimento dissociado, segundo Mello, demonstra movimentos que vêm a ver outros segmentos que relacionam o quê? Com uma coordenação grossa, relaciona músculos grandes que vai inervar outros músculos. Ou seja, o músculo grande vai precisar de os campos sucessórios de músculos pequenos. Por exemplo, se eu vou malhar supino, eu vou precisar do tríceps e do bíceps. Eu sei que o tríceps vai ficar em destaque, supino reto, o peitoral. Se eu vou malhar dorsal, vai focar o bíceps. Então, o conceito de coordenação grossa também relaciona a músculos. Como é que eu vou estudar Piaget se não vou estudar músculos? Como é que eu vou ser apático de Piaget? Como é que eu vou não ter essa tendência inativista? Porque o ser humano, ele é inativo. Você pode ver, todo mundo gosta do Brasil. Eles são inativistas. Uma teoria inativista que já nasce nessa germinação importante relacionada ao quê? Um espírito guerreiro. Você pode ver aqui, eu coloquei aqui, mostrando o campo ilustrativo em campos da imagem, espírito guerreiro em questões de condições que relaciona a nossa vida.
Então, quando falamos sobre ao nascer, a criança já dispõe praticamente de todos os sentidos. E depois vai se aperfeiçoando. Lembramos de um cantor, eu esqueci o nome dele, mas passou um filme dele que ele foi um grande sucesso. Nas parábolas, não, nas paradas, né? Aí dos Estados Unidos, ele era cego. E eu já coloquei em épocas também, em palestras, em aulas de fisiologia humana também, alguns colegas também. Eu, em aulas também, em escolas, ou seja, a faculdade, ou seja, é quando você não tem. Naquela época eu não tinha, eu colocava. E a própria mãe, ou seja, naquele esforço positivo e negativo, motivacional. É ele perguntando, mãe, e ele não estava enxergando. Aí começou a colocar as mãos sozinho, aí começou a ouvir os barulhos dos insetos. Ele começou a aperfeiçoar a novas estruturas, uma nova dimensão. E essa nova dimensão liga a lei do tudo ou nada, é a lei da sobrevivência. O tudo ou nada não é só a questão de potencial de ação ou a fisiologia humana, mas tudo ou nada, como coloquei para Santiana ali, a lei de tudo ou nada ligada à motricidade humana, que relaciona a atividade física adaptada, ou seja, adaptações que venham agregar. Tempos atrás eu entrei numa live ligado à ciência da religião, perguntei se ainda a terminologia usada, que é usada ainda, que o termo segregação, ela é usada ainda em algumas escolas. Porque é lógico que coloca meios importantes. Então, imagine você ficar numa jaula ou numa prisão. Isso coloca percepções e hábitos. Você vai ter um paladar. Lembra que eu falei que o livro que eu coloquei, eu falo Miner ou Miller, para estudar os dois. Se for os dois autores da década de 70, psicologia e fisiologia, ele usa vários tipos de animais, como o girino, ou seja, o sapo, a rã, outros animais que ficam, ou seja, ele coloca o termo de somatória proprioceptiva. Essa somatória, esse campo somatório proprioceptivo, que é relacionado a onde você sobrevive. Aí vem as teorias dos kenianos, ligado à corrida de fundista, que é a questão da consequência do ambiente, do campos aclimáticos que relacionam lá, vão refletir na dificuldade que eles sobreviveram, pela complexidade, aonde ele estiver correndo, vai haver uma facilidade muito grande. Porém, eles corriam como? Ou seja, descalço. Aí lembramos o furingo, ou seja, futevôlei, o próprio amortecedor, ou seja, ficar descalço. Lembro que a minha família, não todos, mas tinha alguns tios, né? Um chegou a falecer e gostava de dirigir com pés descalços. Ou seja, o amortecedor coloca questão importante no campo perceptivo, individual e social. Eu ficava analisando. Tempo atrás eu estava discutindo já sobre esse assunto. Eu coloquei, ou seja, em aulas, na pré-escola, que eu falo pré-escola é a universidade. Você sempre está aprendendo algo novo. Sempre haverá também produções científicas. Sempre já uma palavra forte, né, ao nosso ver, no campo presente, que almeja o futuro, aonde nós estamos presentes hoje. Então, quando falamos sobre campos epistêmicos, falamos de estágio. Quando falamos de estágio, não podemos estacionar só numa teoria. É lógico, podemos estacionar numa teoria, especificar ela, mas nós vamos ter o nosso próprio estilo hermenêutico, interpretativo, fenomenal. Ronaldinho, fenomenal. Ronaldinho, gaúcho. Ou seja, os dois são diminutivos. Ok? Tempo atrás me chamavam de Joelinho. Ok? Meu irmão é Joelho. Então, ou seja, são fatos importantes. Ou seja, até brincavam chamar de joelho, né? Ou seja, questão de na sala de aula, brincavam com ele. João, vários tipos de João Canabrava, vários tipos. Você sabe que muitas vezes na sala de aula tem aviãozinho, tem brincadeiras e diversões. Aonde há uma diversão também, há o que? Um entretenimento. O entretenimento
entretenimento,